Estamos de volta aqui com o nosso Sempre com Você, agradecendo o carinho, né, a sua participação. Você que todos os meses colabora com a nossa obra de evangelização, que dá o seu sim, renova o seu sim, assim como Nossa Senhora, renova o seu sim todos os dias, todos os meses, a sua consagração, que tem buscado estar conosco, não somente, né, acompanhando a nossa programação, mas mantendo essa obra de evangelização também. Se a gente pode hoje chegar até a sua casa, é porque você colabora conosco, é porque você diz o seu sim, é porque você é fiel. Então, muito obrigada, viu? Você que é Milit, que é colaborador dessa obra, divulgador da Milícia da Imaculada também. Temos um monte de Milites que onde quer que vão, levam a nossa revista Milit, fazem cadastros, né, e trazem para nós, sabia, Maíla? Mas é muito o pessoal importante. vai, leva a revista e divulga a nossa obra, isso é muito importante. E nessa divulgação aí, gente, viu? Vocês acabam fazendo com que pessoas assistam a nossa TV e de repente aprendam conteúdo como esse que a gente está falando hoje aqui. É a oportunidade que as pessoas acabam tendo, né? Muito importante. É verdade. E você que está em casa, então, hoje nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Recebo com muito carinho Maíla Aguiara, que vocês já conhecem a Maíla, né, gente? Maíla é patrimônio da TV e da rádio, viu? A gente não abre mão, né, Maíla? Que bom, eu fico muito feliz de te receber aqui, também. viu? Fico Somente mesmo. para falar desse assunto, Muito das bom. mulheres na Semana da Mulher, né? Sabendo que ainda hoje a gente não tem todos os nossos direitos garantidos, né? Hoje nós vamos falar numa matéria ainda, né, que graças a Deus já tem, né, alguma porcentagem maior de mulheres que já estão caminhando no mercado de trabalho, mas ainda assim ainda tem 2, 3 rotinas de trabalho, tudo mais, mas a gente chega lá, né? A gente vê histórias num tempo tão difícil de mulheres que revolucionaram, né? Imagina hoje quanta coisa a gente ainda pode conquistar, né? Quanta coisa a gente pode conquistar. Marília, eu queria destacar alguns personagens assim mais a fundo. Podemos começar por quem? Por Esther? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então tá. Vamos lá. Esther, por exemplo. Olha, eu coloquei algumas características dela aqui. Sábia. Diante de uma situação difícil, ela não se desesperava. Sim. Buscava soluções em Deus para tomar decisões. Destemida. Não ficou com medo de agir para salvar os judeus. Era ousada e inteligente e tinha uma fé admirável. Humilde, em vez de se mostrar a dona da razão, ela procurava respeitar a opinião dos outros. Essa é a Esther? É a Esther, é a Esther. Aqui, ela tem um livro, né? O livro de Esther. Esther, então, é lembrada por nós, porque diante do rei Assuero, ela intervém a ele, pedindo para que ele pudesse libertar o povo de Israel e salvasse a vida desse povo. É bonito porque os textos que falam dela nesse livro colocam que ela era uma mulher muito bonita, muito, muito bonita, a ponto do rei dizer para ela: você pode pedir o que você quiser que eu vou te atender. E ela, Esther, você perceba que ela, ao invés de pedir algo para ela, por isso você diz que ela tem muita sabedoria, porque ao invés dela pedir algo para ela, em benefício próprio, ela pede em favor do povo. E o rei se maravilha disso, né? Dizendo então que ela pediu aquilo que era realmente justo. Ele dá a liberdade ao povo e com isso ela também se salva, ela também se torna uma rainha. Então é muito bonita a história, todo um livro, né? Não é um livro grande, são 10 capítulos somente. Ó, são 10 capítulos, mas que ensina pra gente, com a rainha Esther, que quando a gente sabe pedir, a nossa oração é atendida. E mesmo que a gente não peça algo diretamente para nós, a sabedoria está aí. Mesmo que nós não peçamos algo diretamente para nós, quando é algo de bom que nós pedimos, com certeza isso chega a nós. Então é uma história bastante proveitosa para a nossa vida, num mundo que a gente tem tanto egoísmo e cada um fica pensando em si próprio, né? É verdade, é uma lição, É uma lição, né? É uma lição. É uma lição. E lembrando também de sexta-feira, um rapaz que veio tocar, né, no programa, o Vinícius Arguello, ele cantou uma música falando assim, que a mulher consegue convencer que você tá errado no sorriso. Será, né? A gente tem um poder de convencimento. Eu acho que Esther conseguiu convencer, né? Conseguiu convencer no sorriso, né? Conseguiu, usou daquilo que ela tinha de positivo, o sorriso, a beleza, mas tudo isso em favor de algo maior do outro.
a gente falava de Ana, né, no intervalo. Eu vou ler um pouquinho quem é Ana. A gente não está falando da mãe de Maria não, tá, gente? Ana, a mãe de Samuel, porque era estéril, foi ultrajada, mas se tornou mãe. Ela cantou um cântico de vitória porque o considerou obra de Deus. O interessante está que ela se põe a rezar incessantemente e por uma graça divina concebe. Samuel vai tornar-se importante em Israel, profeta e juiz. A esterilidade significa que nenhum povo pode deixar de lado a intervenção e a ajuda do Senhor. É preciso fazer uma história na contramão da história oficial, vigente. Ana oferece Samuel a Deus e que ele o sirva durante toda a sua vida. Serviço de integridade e de coerência junto ao povo. Ana descobre a presença de Deus no reverso da história. O homem não triunfa pela sua própria força. Eis a beleza do cântico de Ana, a grandeza de uma mulher que passou pela própria impotência. É o cântico de todas aquelas mulheres que experimentam, numa cultura machista, seus limites e descobrem que, em meio ao sofrimento, a lógica de Deus trabalha na contramão da lógica da história do homem forte. Bonito, né? Bonito. E aí eu escolhi também a gente falar de Ana por causa do Magnífica, Isso. né? Que a gente conhece, cantado por Maria, né? Sim. Proclamado por Maria. Sim. E, na verdade, esse é um texto de A Ana. gente tem que fazer duas pontes aqui. Quando a gente escuta lá no Novo Testamento, Maria dizendo, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus que fez maravilhas em mim. Ele derruba os poderosos e eleva os humildes, né? Despede o soberbo sem nada. E vai lembrar de mim por gerações e gerações. Nós conhecemos esse cântico, né, essa oração, pela boca de Maria. Mas, na verdade, Maria, como uma mulher totalmente inserida dentro da história do povo de Israel, Maria conhecia muito bem a história da salvação. E Maria, nesse Magnífica, né, que é esse hino de louvor a Deus, ela, na verdade, faz uma releitura do cântico que Ana, lá no 1 Samuel, capítulo 2, fez. Mais de 1.500 anos atrás, antes de Maria, Ana havia feito exatamente esse cântico, dizendo que Deus, Javé torna pobre e torna rico, ele humilha e também se levanta. Ele ergue da poeira o fraco, tira o lixo do indigente, fazendo-o tornar-se príncipe e herdar um trono glorioso. E aí ela continua. Então, na verdade, o texto que a gente tem do Magnífica, Maria faz uma releitura. É como se ela se inspirasse em Ana para fazer o cântico dela agora. E Ana é muito semelhante à história de Maria, porque ela era já uma mulher de bastante idade, era estéril, como muitas e muitas mulheres aparecem na Bíblia também assim, e o marido dela, Eucana, os dois viviam assim como se fossem humilhados, separados da sociedade porque não tinham filhos. Isso era comum, comum, né? Porque, na verdade, quem não tinha filhos era como se fosse amaldiçoado. Amaldiçoada, né? Não tinha graça, porque dar filhos ao povo era a grande bênção que alguém poderia receber. Então, é muito comum que a história da esterilidade, e sempre era relativa às mulheres. Você, em todos os textos bíblicos, é a mulher que é estéril. Você vê isso com Sara, você vê isso com Ana, você vê isso com Isabel. Na verdade, a gente sabe que não era bem assim, mas era dada a esterilidade à mulher. E o marido dela, Eucana, eles rezam, então, para que Deus possa ouvir e tirá-los dessa situação de humilhação. É aí que ela concebe Samuel. Então, Samuel vai ser um juiz, vai ser também o primeiro profeta que a gente tem na história. E Samuel vai dar a esse povo a certeza de que a oração feita na confiança, porque Ana tem uma confiança imensa, Deus escuta. Então,
Maria faz essa releitura de Ana e é muito bonito esse cântico. E vem falar novamente dessa confiança, Total. né? De que nós, justamente que falava no texto dela aqui no início, que eu lia, que a esterilidade significa justamente isso, né? É a confiança em Deus, você entender que sem Deus você não pode nada. Agora em Deus nada. você pode tudo. É essa a grande mensagem que Ana deixa para nós. Maria vai reforçar ainda mais essa ideia de que a confiança em Deus nela é possível que nós consigamos tudo. A oração hoje que você fazia é essa também, né? Então a confiança é muito importante. Verdade. Você falou de Sara. Vamos falar dela então bem rapidinho também? Sara é esposa de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. Deus prometeu a Abraão um filho que daria origem a todo o povo de Israel. Sara foi a mulher escolhida para dar à luz essa criança. Ela também era estéril. Você vê que é uma repetição. Deus um dia chama Abraão e diz a ele, ó, sai daqui da terra da Caldeia e vai para uma terra prometida, uma terra onde eu vou te mostrar, uma terra abençoada, onde corre leite e mel. Quer dizer, tinha tudo. Você vai lá e você vai conquistar essa terra. E Abraão era casado com Sara. E Deus, ao prometer para Abraão que daria a ele essa terra prometida, Deus faz, na verdade, 3 promessas. A primeira é a terra, depois Deus dará a ele uma descendência e com essa descendência uma bênção. A terra ele conquista, a bênção ele também tem de Deus, só que cadê a descendência? Sendo que na história Sara é estéril. E aí é interessante porque a história coloca assim, que Sara, ao ver que ela é estéril, ela toma uma escrava, Agar, e dá ela para Abraão, para que tenha um filho. Porque o filho que essa escrava, Agar, tivesse, era como se fosse filho de Sara. E só que nesse meio tempo nasce Ismael, que é filho de Abraão e Agar, e nesse período ela acaba tendo um filho, que é Isaac. Por isso que Isaac significa filho da promessa, o nome. Filho da promessa, porque Deus não deixou de escutar a oração de Sara. E em Isaac a gente vai ter toda a continuidade da história da salvação. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. E aí a gente pode lembrar, cada um desses patriarcas tem as suas esposas, que são chamadas para nós de matriarcas. Então a gente fala muito de patriarcas, mas esquecemos as matriarcas. Então Abraão e Sara, Abraão e Agar, porque as duas dão filhos a ele. Nós temos Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca têm 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Fica para nós a história de Jacó, que se casa com 2 mulheres, 2 irmãs, Lia e Raquel. Então, homens, patriarcas, e as mulheres, as matriarcas do Antigo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento? Vamos. Eu sei que a gente poderia ficar aqui falando do Antigo chora. Testamento horas, né? Mas eu acho que é algo que, de repente, a gente estava conversando aqui e me veio à mente, né? A gente está falando de casais, né? De matriarcas, patriarcas. Mas lá no Novo Testamento tem uma mulher que chama muita atenção e que incomoda muita gente, né? Que é Madalena. Sim. Que é uma história, vem com uma história totalmente diferente dessa padrões. do Antigo. Exatamente. É verdade. Fala dela pra gente. Então, Madalena, o nome dela era Maria, chamada de Madalena porque ela vinha da cidade de Magdala. Então, quem nascia em Magdala era Madalena. Então, Madalena, na verdade, não é um nome, é um adjetivo de lugar. E ela é colocada lá no Novo Testamento, no Evangelho, como uma mulher que possuía 7 demônios. Ou seja, a vida dela era totalmente complicada, tribulada. E Jesus Cristo, um dia se encontra com essa Madalena, expulsa dela esses demônios e devolve a essa mulher a dignidade como pessoa e como mulher. A partir desse momento, ela se torna a principal seguidora de Jesus. Dentre os discípulos, né, que nós temos os apóstolos, temos os discípulos, a gente pode destacar a figura sempre presente na história de Jesus com Madalena. Ela foi a primeira a encontrar Jesus depois do ressuscitar, né, que ele ressuscita.
Então, ela teve um papel fundamental. Jesus deu à Madalena, eu acho que assim, uma oportunidade de viver de novo, porque ela estava morta, né? Quando coloca a situação dela, alguns textos falam que ela era prostituta, a gente não tem essa referência. Mas, de qualquer maneira, Jesus dá a ela a oportunidade de ser diferente, é uma vida nova. E ela abraça com todas as forças, porque ela segue até o fim. Ela é uma das poucas que estão lá na cruz, junto com Maria, sem medo, sem saber o que ia acontecer com ela, mas está lá. E como recompensa, Jesus aparece para ela lá no jardim, dando a ela a chance de dizer, ó, vai e anuncia para os outros que eu estou ressuscitada. Então, é muito bonita a história que ela tem nesse Novo Testamento. E aí, vamos falar um pouquinho desse relacionamento justamente de Jesus com as mulheres, né? Eu queria saber assim, Maíla, se de fato a questão de Deus ter escolhido uma mulher para gerar o seu filho foi um divisor de águas mesmo na história da humanidade, né? Porque tem o respeito todo de Jesus, criado por Maria, por uma mulher. E para daí, por exemplo, dessa história toda que ele vai viver, como essa história que você acabou de contar com a Madalena, de dar dignidade à mulher, né? Mostrar uma nova história para a mulher no Novo Testamento. Sim. Maria vai ser esse grande divisor, não só do Antigo e do Novo Testamento, mas a imagem que a gente vai ter das mulheres que Jesus quer resgatar. Jesus dá uma importância a cada uma delas. Imagina, Jesus aparece e se hospeda na casa de duas, né? Marta e Maria, duas irmãs, junto com Lázaro. Jesus para no meio da Samaria para conversar com uma mulher na beira de um poço. Isso era extremamente proibido. Um homem não conversava com uma mulher em público. Jesus para, conversa, pede água para ela. Tanto é que os discípulos chegam e falam, mas o que você está conversando com essa mulher aí? Porque eles têm toda essa mente, né, de que era proibido de fazer isso. E a gente vai ver várias mulheres que acompanham Jesus. E realmente Deus, na pessoa de Cristo, dá a cada mulher que aparece no Novo Testamento, junto dele, esse status de uma pessoa digna. Em Jesus, ele olha as mulheres não só como mães, esposas ou filhas, mas como discípulas dele. Com elas, ele vai poder contar para que esse reino continuasse a ser trabalhado, proclamado para as pessoas. E ele conta com cada uma dessas mulheres. Começa com Maria, mas se estende a todas as mulheres aí do Novo Testamento. Agora, bem rapidamente. Sim. E Paulo nessa história? Muita gente fala assim, Paulo machista. Tem gente que não gosta. A Mirtes, que é da rádio, teve um ano que a gente estudou no ano paulino, estudamos sobre Paulo. Então, a primeira coisa que eu me lembro que ela falou, eu não gosto desses textos de Paulo. Quando Paulo fala, a mulher tem que ser submissa ao homem. A mulher tem que usar véu. Que machismo todo é esse de Paulo? Mas, na verdade, não. Paulo, claro, ele estava dentro de uma cultura machista. Mas quando ele diz que as mulheres deveriam ser submissas, ele também diz para os homens, cuidai de vossas esposas, dê a elas tudo, inclusive a tua carne, se for preciso. Então, pode parecer, se a gente tirar Paulo do contexto dele, de que ele era machista, mas ele não era, não. Ele preservava as mulheres, ele tinha, assim, contava com muitas mulheres. A equipe de Paulo tinha mulheres, pra gente ver a equipe de evangelização dele. Então, ele não era sozinho e contava, sabia dessa importância. Então, não é bem isso, não. Maíla, nosso tempo já acabou, infelizmente. Muito rápido, muito né? pouco, muito rápido. Mas o que eu Verdade. quero, assim, eu quero que você deixe uma mensagem final, falando, né, fazendo, assim, dando um toque final. Isso tudo que a gente falou hoje, lógico que a gente não pôde falar tudo, né? Claro que Quem não. sabe um dia a gente traz um programa só para falar Só das pra mulheres falar da disso. Bíblia. Olha que lindo! Vamos, tamo aí. Não, vamos criar um programa, falar só das mulheres da Bíblia. E vai ter muita coisa pra extremamente dizer. feminino. Com certeza, vai Mas ter muita o que a coisa. gente pode, né, hoje, nós mulheres de hoje também, aproveitando já essa semana, né, absorver dessas mulheres, além da força, da coragem, do saber convencer, que a gente já falou hoje aqui. Eu acho que
quando a gente fala das mulheres na Bíblia, o que fica muito forte para mim não é nem a força, mas é a capacidade que as mulheres têm de abrir espaços onde elas não possuem. Né? Numa Bíblia que a palavra de Deus era dirigida aos homens, escritas por homens, elas souberam buscar o seu espaço, sem afrontar, sem criar confusões. Então, acho que para mim, o que fica muito forte é isso. Maria é um exemplo disso. Ela marcou a história de maneira muito silenciosa, muito sutil. E eu vejo que essa deve ser a mensagem e a proposta para a nossa vida. Que a gente vá conquistando os espaços que são necessários de maneira muito sutil, mas marcante. Sem muito tumulto, porque não precisa disso. Se a gente faz pouquinho e de maneira progressiva, a gente também consegue. Então, que a gente saiba se aproveitar desses exemplos e de Maria, claro, para que a gente também um dia possa ser lembrado dentro dessa história. Uma história realmente que faz valer a pena. É verdade. Quem tiver curiosidade, acho que desse ano já encerrou, né? Mas tem EDAP, né? Para o pessoal se aprofundar. Tem muitas oportunidades que a gente tem aí de estudo. É só procurar na Diocese, nos próprios programas nossos daqui da TV, da rádio, que também nos dão esse aprofundamento. Está sempre à disposição. Obrigada, viu, Maíla? Eu que fico grata. Prazer te receber aqui. Eu também. Vamos pensar em algumas coisas para falarmos mais dessas mulheres tão preciosas, tão valiosas. Vamos sim. Estamos aí à disposição. Parabéns para todas nós. Para nós, né? Com certeza. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente já volta. E você, claro, não saia daí. A gente vai tomar uma aguinha agora, tá bom?